Estamos iniciando mais um programa Mentes que Lucram, com uma convidada muito especial. Pois é, hoje nós temos aqui uma pessoa que ela não vem de viagens, ela vem de sonhos. Estamos com a Paula, da Paula Tour. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Zé, muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Verdade. Então vamos começar conhecendo um pouco da sua história. Você sempre foi daqui de Batatais? Não, eu sou nascida em São Paulo, né? Minha família toda é de lá, os meus pais, meus avós, que hoje são falecidos, né? Mas tios, todos os parentes lá, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eles, o meu pai, ele trabalhava numa empresa lá, ele trabalhava na FEBEM, né? Era do estado, tudo, e a gente ficava muito doente em São Paulo. Então, ele queria sair de lá, porque era eu, minha irmã, né? Nós nascemos lá, minha irmã mais velha, Patrícia, e eu que hoje sou do meio, né? E meu pai falou: vocês ficam muito doentes e eu quero ser transferido do trabalho para uma cidade mais tranquila, uma cidade do interior. E assim, ele procurou um local, né, que tivesse uma vaga próximo a uma tia que ele tinha aqui em Ribeirão Preto. E daí ele viu Batatais. Ele falou: nossa, Batatais, né? Onde é? Eu vou lá conhecer. E ele veio sozinho, veio para a cidade e conheceu aqui, amou, já gostou no primeiro instante que ele veio. E daí ele chamou minha mãe e falou: olha, nós vamos mudar para Batatais. Aí minha mãe: meu Deus, né? Super longe, né? Porque assim, Batatais, onde, né? Minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, né? Minha mãe falou: e eu tenho as crianças aqui, eu tenho toda a rede de apoio. Meu pai falou: não, elas ficam muito doentes por causa da poluição, né? Problemas respiratórios, então nós vamos para Batatais, que é próximo a Ribeirão Preto. Daí nós viemos e estamos aqui até hoje. Eu vim criança. Você veio e tinha quantos anos? Olha, eu tinha uns 3, 4 anos. Eu era bem pequena mesmo. Bem pequena. Falando sobre essa situação, né, de vocês virem porque vocês tinham problema respiratório, né? Lá em São Paulo, ele vivia internado, né, o Vitinho. E depois que a gente veio morar aqui, ele não ficou mais, você acredita? Sim. Ele continua fazendo os tratamentos, tal, mas internação nunca mais. Não, Então, a qualidade do ar é outra mesmo, né? Não, com certeza. A minha irmã mais velha, né? Ela sofreu muito com isso, porque ela realmente também ficava muito internada, muitos problemas. Eu era pequena também, então é outra qualidade, outro ar, né? Outro ar. É muita poluição. Eu também, quando eu vim para Batatais, também foi por motivo de saúde, mas não saúde física, foi saúde emocional. Tava muito ruim da depressão em São Paulo e eu não conseguia sair da cama. E daí meus pais já moravam aqui em Batatais, né? Já tinham vindo pra cá uns 6 anos atrás, antes da gente. Antes da gente, acho que é. E daí depois eu tava muito ruim da depressão, não conseguia sair da cama, aquele quadro ruim. Daí eu falei: vamos mudar os ares, vamos mudar a cabeça. O trato era ficar 4 anos aqui, né, amor? Já vai fazer 6, né? Fez 6 anos, né? O 7º. Já faz 7 anos. Tá com pensamento de voltar pra São Paulo? Sinto muita saudade ainda. Tem família lá e cá. Minha família toda é lá. A gente fica meio lá e cá ainda. Mas eu só não tenho mais tanta essa vontade de morar lá de novo, porque hoje eu consigo ir bastante lá. Mas no começo, quando a gente chegou, ainda mais que chegou a pandemia, meu Deus do céu, eu até chorava. Falava: não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. É totalmente diferente, né, gente? Depois acostuma, né? Aqui, uma cidade pequena também, para quem tem filho, eu acho bem mais fácil de cuidar, de criar aqui. Não, questão de saúde, segurança e escola, aqui é muito melhor do que em São Paulo. E é o que a gente precisa para viver, praticamente, né? Saúde, segurança e escola para as crianças. Ô, Paula, mas vamos lá. Você veio e todo mundo te conhece hoje como a Paula da Paula Tour. Mas você já começou trabalhando com turismo? Como foi o início da sua carreira profissional? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu queria trabalhar, na verdade. E meu pai falou: termina primeiro o ensino médio. Ai, não, eu quero trabalhar de toda forma. E daí eu arrumei um emprego uma cirúrgica que vendia produtos de cirúrgico mesmo, sabe? E daí eu fiquei lá durante um tempo.
Eu estava no 3º ano do ensino médio, fiquei lá durante um tempo. Depois de lá, eu fui trabalhar na Jumil. Trabalhei por quase 5 anos. E eu fazia faculdade de economia em Franca. E daí eu viajava todo dia, né? Então eu trabalhava na Jumil, saía correndo, aquela vida louca, né? Saía correndo, pegava o ônibus, ia pra Franca e fazia faculdade, chegava tarde. E eu gostava, assim, né? Dessa movimentação. Dessa movimentação de ônibus. Bom, mas enfim, eu comecei a ver um programa, eu sou muito fã da Xuxa, né? E na época eu assistia a Xuxa, minha infância passei assistindo o programa da Xuxa, e na época era o Planeta Xuxa. E eu vi lá uma propaganda, quer visitar o Planeta Xuxa? Ligue para 021, né? Aí eu peguei e falei, agora anotei esse telefone e liguei. Aí atendeu uma produtora, falou assim, você quer vir para cá? Então arruma uma excursão e vem. Aquele telefone era não para participar individualmente, era de excursão. Aí eu falei, beleza, então, o que eu preciso fazer? Ela falou, tinha que na época comprar uma camiseta da Xuxa, e é só isso, e arrumar sua excursão e vir. Nós temos vaga tal dia. O programa era gravado nas quintas-feiras. Aí eu falei assim, eu quero muito ir. Liguei numa empresa de ônibus, perguntei quanto que era para fazer essa excursão. Chamei uma amiga e falei assim, olha, essa amiga, ela vendia muitas coisas, sabe? Ela tinha esse dom da venda. Falei assim, vem aqui, eu quero ir pro Planeta Xuxa. Ela, eu também, eu amo a Xuxa. Falei, então beleza, vamos vender um ônibus? Vamos. Nós vendemos 2 ônibus. Olha. E nós fomos para esse Planeta Xuxa. Tá, e aí eu falo, Deus ajuda, né? Quem começa? Porque eu tinha 19 anos. Olha só, bem nova. E deixa eu te perguntar, esse programa era no Rio de Janeiro ou em São Paulo que gravava? Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas Xuxa é Globo, SBT que é em São Paulo, é verdade. Aí eu falei assim, bom, então eu pus uma faixa lá no teatro, perto do teatro. Eu lembro assim que eu saí procurando, como que eu vou fazer? Comecei, na época não tinha tanta essa facilidade de celular, de compartilhar, né? Não tinha. WhatsApp, uma louca mesmo. Instagram, imagina, há tantos, mas acho que 20 anos. A Paula entregando a idade. Não, ela já entregou quando ela falou Planeta Xuxa, mas já entregou. Aí, daí eu saí colocando faixa na cidade inteira, e o pessoal começou a ligar na minha casa. Não tinha celular, era telefone fixo. A minha mãe, eu lembro que ela estava viajando, estava em São Paulo, né, visitando minha avó, tudo, que ela chegou em Batatais, ela viu o telefone da casa dela pegado a cidade inteira. Ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, bom, nós conseguimos lotar esse ônibus, chegamos lá. Eles falaram assim, tá, agora eu preciso de documento de todo mundo, RG de todo mundo. Meu Deus, tá todo mundo com RG, né? E deu tudo certo, estava todo mundo com RG, a gente muito responsável. E daí nós entramos no programa, é muito legal. Não sei se vocês já foram em programas de TV, já, porque a gente morava pertinho do SBT. Essa casa era 10 quilômetros. 10 quilômetros do SBT. Então, o Celso Portiolli. O Eric participou do Celso Portiolli. Dos bebês mais bonitos. Ele não ganhou porque ele era chorão. Verdade. Mas ele é lindo, gente. Mas ele era chorão. É isso mesmo. A gente já participou, é muito, muito gostoso participar de auditórios. Aí a gente entrou naquela salinha, né? Ficamos o dia inteiro assistindo programação da Globo na época. Uhum. Aí fomos lá e foi muito legal o programa. Aí saí de lá e falei, já quero o próximo, né? E o pessoal começou a me ligar. Onde vai ser o próximo? Qual é a próxima excursão? Eu falei, não, olha, eu não trabalho com excursão, né? Mas eu gostei disso. E aí eu comecei, aí eu vi, vocês também não sei se vão lembrar, mas o programa do H, que tinha a Tiazinha, o Luciano Huck. Sei. Não, da Tiazinha você não lembra? Meus pais não deixavam ver essas coisas, não. Tô brincando. Mas eu não lembro desse programa. Não, eu sei qual que é, eu sei. E aí foi isso, aí eu liguei lá no H, também no programa do H, e daí eu não pude ir, porque eu trabalhava, né, cumpria ali o horário. Aí minha irmã mais nova foi, a Priscila,
Daí eu falei pra minha irmã, eu contei da minha vida lá, né? Eu e minha irmã nascemos em São Paulo e quando nós viemos pra cá, a Priscila nasceu aqui em Batatais. Então minha irmã mais nova é de Batatais. Aí eu falei, Priscila, você vai lá? Eu vou. Ela super animada, tá, beleza. E foi pra esse programa do H. Aí eu vi passando, assistindo televisão, um parque de diversão maravilhoso. Um parque novo, em Vinhedo. Eu falei, nossa, que bonito, deixa eu ver onde fica Vinhedo, né? E fui lá, na época também não tinha celular pra gente ver rápido, não, tá? Tudo muito mais demorado, era mapinha. Mapinha. Aí liguei lá no parque, como eu faço? Nós temos um representante em Ribeirão, e liguei pra esse representante, ele foi até a minha casa, e assim, eu comecei a fazer grupos pro Hopi Hari, um atrás do outro, daí dava pra eu acompanhar, porque eu fazia o final de semana. Aí eu falei, gente, eu preciso de me especializar nessa área de turismo. Então eu tranquei a faculdade de economia. Mas deixa eu uma pergunta. Nessa época você monetizava as excursões ou era só assim, cada um paga a sua e... Era só, você queria ir já e você ia todo mundo. Era assim, no início da Xuxa eu só dividia o ônibus e tirei a minha e da minha amiga. Só que a gente dividia sempre por menos do que era por exemplo, o ônibus de 46 lugares. A gente dividia por média 30, porque se não lotasse, eu conseguiria levar essa excursão. E a gente conseguia lotar. Então a gente teve sim uma renda desde o início, mas não pensando em, eu vou ganhar dinheiro com isso. E sim, eu ganhava nos outros bancos que eu vendia, entendeu? Aí eu falei, não, eu preciso de me especializar. Aí eu fui fazer o curso de turismo, hoje eu sou guia de turismo credenciada no Ministério do Turismo, e lá eu comecei a falar, meu Deus, como eu era louca. Gente, seguro viagem? Imagina! Nem existia. Nem sabia o que era seguro viagem. Como assim, autorização para menor desacompanhado? Eu, com 19 anos, eu levei um monte de criança, entendeu? Tudo menor. E tava tudo certo. O risco de acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, a responsabilidade é toda sua. Você, ainda mais se você colocou uma placa na cidade. Uma não, né? Ela falou que tinha várias. Várias placas. E também eu levei muitos presentes pra Xuxa. Porque eu fui nas empresas pedir brindes também na época. Então, quer dizer, todo mundo sabia do Planeta Xuxa, entendeu? Levei troféu. Nossa, foi muito bom mesmo. No final a gente deu esses presentes pra ela, tudo. Então, assim, tinha isso, né? E eu comecei assim, então eu ganhava assim o dinheiro, mas dessa forma. Aí, como eu estava dizendo, né, fiz o curso, aí eu fui entender o que era o guia de turismo, que é uma profissão muito séria, que ele é responsável pelo grupo, pelas 30, 40 pessoas em que está ali com ele, tem o seguro viagem, que é assistência médica, né, se alguém aconteceu algo, então aí eu comecei a entender e dei uma parada e falei, não, vou estudar primeiro e depois eu vou continuar com trabalhar sério mesmo, né? Mas aí o pessoal não queria saber, onde vai ser a próxima viagem? Onde vai ser a próxima viagem, né? Eles todos me ligando e deu tudo certo, assim, eu comecei a levar grupos e fui fazer estágio numa agência de viagens lá em Franca. Aí eu fui aprender essa parte da agência, né, que é uma outra parte que tem turismo, que eu já tinha vivenciado ali como guia de turismo, depois fui trabalhar em agências, e aí eu fui convidada para trabalhar como guia de turismo, né, na operadora, em grandes operadoras aqui do Brasil, então eu fazia roteiros do Brasil inteiro, eu saía praticamente de casa, tipo, no mês de outubro e voltava só depois do carnaval, porque era viagens uma atrás da outra. Você ia acompanhando as pessoas ou você ia para ser guia turística do local? Como que funcionava isso de você ir viajar junto? Isso, eu ia acompanhando como guia de turismo do ônibus, entendeu? Então a operadora fazia toda essa parte operacional, então fretava o ônibus, via o hotel, né, tudo certinho, organizava tudo e me contratava para eu guiar esse grupo.
Então aí eu era responsável por todos aqueles passageiros que estavam lá. Então eu chegava no hotel, já fazia o check-in, né? Tinha todo esse trabalho e acompanhava o grupo durante todo o tempo e depois voltava para a cidade. Aí já logo que eu voltava, eles já me mandavam a próxima viagem. E assim foi. Eu trabalhei com grupos de melhor idade, trabalhei também com adolescentes. Na época eu fazia a Semana do Saco Cheio em Porto Seguro. Então, esse é acho que o mais desafiador. E a gente foi já. A gente foi bem na nossa lua de mel, era a Semana do Saco Cheio. Ai, meu Deus, a lua de mel. A menina, que é isso? Tava uma loucura lá em Porto Seguro. Como é que vai fazer lua de mel na Semana do Saco Cheio em Porto Seguro? Em Porto Seguro a gente tava. Era Ivete Sangalo pra cá e loucura e gente pra todo lado. Era mesmo, mas foi maravilhoso. Nós era jovem. Eu tinha 18 quando eu casei. 9. Novinhos. Casaram bem novos. Então, eu fazia isso. Eu acompanhava todo esse grupo, tanto melhor idade como adolescentes, como crianças também. Algumas escolas, né? Acompanhei grupos de crianças. Os professores iam geralmente juntos, mas eles estavam ali para dar todo o suporte. Então, que legal. Muito bom. Então você ganhou toda essa experiência, você fez o curso, fez tudo o que precisava. Quando foi que você virou a chave e falou, não, eu quero ter a minha agência de viagem? Quando foi essa virada de chave? Então, eu fui depois de toda, né, trabalhar como guia, eu fui convidada para embarcar num navio e para trabalhar dentro do navio. Então, eu fui embora em outubro e voltei só em março, no início de março. Então, eu fiquei todo esse tempo dentro de um navio, né, trabalhando lá. Lá eu trabalhava no setor de excursões, então eu vendia o receptivo, eu fazia o roteiro de primeiro Rio, fazia Cabo Frio e Búzios, depois eu fiz o Sul, que parava em Itajaí, daí fazia toda aquela região de Balneário Camboriú, Beto Carreiro, que fica em Penha, Blumenau ali. Aí depois o navio seguia para Uruguai. Aí eu fazia Montevidéu e Punta e voltava para o Brasil. E assim eu fui durante toda essa temporada. Passei o meu aniversário lá, que é em dezembro. Passei Natal, Ano Novo, né? E tudo sem a família. Então lá a gente criou uma família lá dentro. E quando eu voltei, eu fui convidada até para seguir com o navio. E eu falei, não, eu preciso ver minha família, eu sou muito família, sempre fui. E daí eu falei, não, eu preciso ver meus pais, eu já tinha namorado aqui, eu preciso voltar. E depois eu volto pro navio. Daí foi quando virou essa chave, teve essa virada de chave para eu montar uma agência. Então, na época, quando eu voltei, então eu já voltei com uma outra bagagem também. Então, eu já tinha trabalhado em vários ramos de atividade dentro do turismo, né? Já tinha trabalhado em agência, já tinha trabalhado como guia rodoviário, como guia também, na época eu guiava grupos também no aéreo. E aí foi aí também vivenciei essa parte do navio. O navio, assim, até hoje, a melhor viagem, quando eu tô dentro do navio, eu me sinto em casa, sabe? Eu amo fazer cruzeiro. Eu acho que quem nunca fez pode fazer. Ina, eu morro de medo de cruzeiro, você acredita? Não, minha série é o segundo, vocês foram? É o primeiro, né? Primeiro, E toda vez a minha sogra quer levar a gente junto e eu nunca quero ir porque eu morro de medo. Não precisa ter medo. Lá é maravilhoso. Falando com vocês, eu sinto o cheiro do navio. Por isso o turismo ele é incrível, né? É incrível, assim, essas lembranças, esses cheiros, essas coisas. Então, para mim é a melhor viagem. E faça um cruzeiro, por favor, Vanessa. Deus, eu tenho muito medo. Ela morre de medo, ela acha que ela vai enjoar, ela acha que o navio vai virar. Pedrosa demais. Não. Eu falei que se tivesse um navio de um dia, eu iria. Pra pensar, um dia só. Mas o mínimo é 4. Tem de um dia? Tem um que ele vai... tem um roteiro, eu vou até confirmar isso. Mas ele sai, você pode, sair de Santos e parar no Rio, se eu não me engano. Depois você volta de avião. Então veja isso pra mim, viu? Veja. Filho, o que você quer falar? Se enjoar também, mas em tal de remédio. Se enjoar, a gente se entope de remédio. Tem.
tem um remedinho lá no navio mesmo que eles dão para quem está com enjoo. E outra, lá tem muitos pães. Não sei se você viu, tem muitos pães com muito miolo. Aquele miolo faz muito bem para você não enjoar. Se você tiver meio, sabe que aquela sensação ruim, aí é só comer aquele miolo de pão e esses remédios. Então, assim, meu pai tem labirintite, meu pai ama cruzeiro. Olha só. Aí você com frescura. Frescura não, é medo. Mas vamos voltar lá, Paulo. Isso mesmo. Aí nós começamos uma sociedade e, bom, eu tinha ganhado um bom valor, né, desse trabalho, porque lá no navio a gente não tem gasto, né, a não ser quando desce para comprar alguma coisa ou no crew bar, né? O crew bar é um bar de tripulante. Então, a hora que termina suas atividades, aí a gente ia lá pro crew bar e tudo virava festa, muito bom. Crew bar? Crew bar, é bar de tripulantes. Todo cruzeiro tem esse daí. Todo cruzeiro. Quando eu vou em cruzeiro, né, que eu vejo um tripulante assim, eu falo, o crew bar é bom. E realmente a gente se encontrava ali, porque, sabe, você não fica com a sua família é aquela, entendeu? Então acaba pegando, assim, aquela afetividade, sabe? E por exemplo, meu aniversário, todo mundo junto, cantando parabéns, então tem esse negócio. Aí, quando eu voltei, que eu fui montar a agência, eu peguei todo esse valor que eu tinha ganhado lá e investi na agência. Então, nós investimos, tudo foi dividido em 2. Então, foi toda a parte de escritório, para pintar a agência, também tudo. Nós deixamos a agência muito linda. Só que nessa época, nós fizemos um contrato de gaveta. E tudo certo, contrato de gaveta, e a gente começou a trabalhar. E a agência começou a dar certo, porque muita gente ainda lembrava de mim, né? Lembrava dos grupos que eu guiava, porque eu guiei muitos grupos aqui em Batatais. Lembrava de mesmo quando eu trabalhava ali, agências. Então, todo mundo, olha, a Paula tá com a agência, então vamos lá. Então, deu certo e a agência começou a crescer bastante em pouco tempo. Então, foi dia 2 de setembro, aliás, de 2008 que nós montamos. E daí, em 2010, mais ou menos, nós fomos para 9 de julho. Tínhamos muitos grupos para cruzeiros, para o Nordeste. A gente embarcava vários grupos para Nordeste, rodoviários também. Então, assim, a agência estava muito movimentada. E aí, nós fomos para 9 de julho, que era um espaço maior. Quando foi no final de 2010, então a sociedade passou a começar a não dar certo. Uhum. Daí ela queria seguir sozinha, né? E assim, tá tudo bem, né? Desde que a gente divida tudo certinho, né? E aí começou aquela, né? Quem vai ficar com o nome, quem vai ficar com o local. E assim a gente começou a fazer essa dissolução de sociedade. Só que chegou um momento que, assim, para mim foi bem traumático, coisas assim que eu já não falo sobre isso há anos, que chegou um momento que encostou um caminhão de mudanças lá dentro e pegou tudo que tinha lá. Porque o contrato de gaveta, ele não tem validade. Isso daí é até bom para falar para quem inicia uma sociedade, que seja feito tudo com um advogado, que seja feito tudo com nota fiscal, porque ou tudo no nome do CNPJ, porque quando está em nome de pessoa física, o que vale é a nota, o que vale é quem comprou aquilo com a nota fiscal. Então, tudo quando inicia uma sociedade, ela tem que ser feita legalmente e ela tem que ser feita tudo dentro de um CNPJ, quando ele tem nome de 2 pessoas, 2 sócios. E assim foi, encostou esse caminhão de mudanças, pegou tudo, porque essa nota fiscal não estava no meu nome, nem no CNPJ. O que eu tinha era um papel, que era um contrato dizendo 50% de tudo que tinha ali dentro. Aí estava especificado tantas cadeiras, tantas mesas, geladeira, estava tudo especificado. Então, tudo isso estava num contrato de gaveta. Enfim, eu fiquei ali, um vizinho me emprestou uma cadeira, assim, uma carteira de escola e uma cadeira, e eu tinha o meu computador que eu tinha levado da minha casa. Então eu sentei ali naquele computador e
E agora, o que eu vou fazer? Era o que você tinha. Era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro. Porque Você fica aqui, eu também ia ficar assim, meu Deus, e agora? por mais que a gente estava andando muito bem, estava tudo indo muito bem, a gente tinha tudo, a gente tirava o Prolabore, que era pouco, mas tudo estava tudo estava ali na conta da agência, né? Então estava ali preso ali na agência. E daí eu fui atrás, minha mãe me ajudou muito na época, minha mãe é aposentada também, não tinha dinheiro, assim, né? Falou, filha, toma um dinheiro aqui, né? Eu também não tinha. Aí minha mãe falou assim, olha, eu tenho nome, e eu também tinha nome. Então vamos lá que nós duas vamos comprar tudo de novo. E daí, assim, eu fui, né, comprei tudo, as coisas, minha mãe foi fiadora do local, porque eu acabei ficando lá no nome de Júlio, eu fiquei lá. Tinha o nome e o local eu fiquei porque eu só tava com o local, tava sem nada ali. Daí conversei com o dono de lá e aí minha mãe foi fiadora e a gente seguiu lá, comprei tudo, só que é muito burocrático, foi tipo, tudo era 7 dias úteis, aí atrasava para entregar. Enfim, assim a gente conseguiu fazer a agência novamente. Então estava eu e mais uma funcionária. Ô, Paulo, e nesse período todo, você ainda estava tendo pessoas viajando, atendendo normal, mesmo com uma carteira de escola e seu computador. Tava seguindo a vida normal. Tá. Normal assim, né? Muita coisa estava no meu e-mail, então ficou bem confuso na época. Alguns passageiros iam lá na agência pegar o voucher comigo, outros iam pegar o voucher com ela, porque ela voltou pro lugar que a gente estava. Então, ficou super confuso. Ó, bagunça. Ficou, tanto para nós quanto para os passageiros que faziam, né? Que isso, onde eu vou, quem eu vou, né? Mas aí, indo buscar lá, por mim, tava tudo certo, eu imprimia e acompanhava a viagem assim como fazia, né? O telefone não estava no nome do CNPJ também, então assim, quando eu sociedade, tudo tem que estar no nome dos dois, então o telefone estava no nome de pessoa física dela, então ela levou o telefone e isso facilitou muito para que ligasse para os passageiros, ou quando eles ligassem, tá aqui, tudo assim, sabe? Aí eu pus uma nova internet, fui lá na Algar, peguei um novo número de telefone e peguei o meu celular, pus mais um celular na agência e foi tudo começado do zero mesmo. Aí alguns passageiros, olha, eu vou continuar aqui, você vai se reerguer, porque assim, ficou, eu tava lá realmente com uma carteira. E, bom, enfim, assim, deu certo. Passou essa parte, toda essa confusão, eu abri um CNPJ só meu, e como eu tinha, porque para abrir também uma agência, não é fácil, muita gente pensa assim, eu vou abrir um CNPJ, eu tenho um MEI, eu vou lá na CVC e falo, tenho um MEI, eu quero viajar, eu quero vender viagem, eu quero trabalhar, mas não é assim, porque as operadoras, elas também, se é o nome delas que tá ali. Por exemplo, eu vendo para CVC, eu vendo para Azul. Então, quando eu represento eles, se der algum BO, eu, por exemplo, lógico que não vai acontecer, pelo amor de Deus, mas agências como nós já vimos vários casos da agência que de um dia para o outro fecha a porta, quem que vai arcar? Com esses passageiros, eles entram contra a operadora. Por quê? Porque no contrato você assina que você representa aquela operadora. Então, eles não dão crédito para qualquer pessoa que chega lá com um CNPJ. Mas eu tinha o meu CNPJ novo, só que eu já trabalhava no turismo desde 99. Então, eles já me conheciam nesse ramo. E aí, eles abriram e já me deram uma senha, um login, já logo de cara. Então, eu com aquele computador, aquela mesinha, eu já comecei, já podia vender e trabalhar. Porque você tinha referência, né? Você já era vista como referência já daquela época. Assim, as operadoras já conheciam, né? Já me conheciam ali. Então, aí pra mim, essa parte eu não tive problema, entendeu? E assim, eu iniciei e aí comprei tudo, aí me reergui novamente. E quanto tempo demorou assim pra você conseguir se reerguer de novo? Até voltar a ter uma agência completinha com os móveis, demorou quanto tempo mais ou menos?
Olha, assim, não foi muito tempo, porque eu fui atrás muito rápido, mas para eu conseguir ter os móveis, ter tudo certinho, estar ali, eu acho que mais ou menos um mês. Um mês, mais ou Consegui menos. tudo de novo. Então, mas um mês pro empresário é muita coisa. Por quê? Junta as contas desse mês com o próximo e você ainda teve que fazer dívida para comprar as coisas. Então, Exatamente, porque quando você já tem um caixa, ou quando você já tem de onde tirar, por exemplo, eu não gosto de empréstimo. Então, a minha última opção seria essa. Então, tudo assim, olha, ô mãe, né? Quanto você tem lá pra me ajudar? Ó, vamos fazer parcelado? Na época eu parcelava muito em cheque, né? Então, vamos parcelar? Então, assim, eu consegui através disso. Então, eu não queria ter uma dívida a mais, né? E deu tudo certo, assim. Eu consegui pagar o que eu tinha feito em várias prestações com o trabalho, tentando, assim, trabalhando muito, buscando novos clientes, sabe? Indo atrás, né? Não tinha tantas redes sociais como hoje, mas a gente já conseguia divulgar o nosso trabalho. Então, foi isso. Eu tinha alguns clientes amigos que já eram clientes lá de muitos anos atrás. Então, eu fui montando de novo um grupo, outro grupo, entendeu? E assim, então, em 2011, em janeiro de 2011, que foi quando tudo começou realmente. Então, foi uma data bem marcante para mim. E com relação à viagem, conta pra gente um pouco como que foi na época da pandemia. Porque na pandemia a gente não podia sair de casa. Que dirá viajar. Então, como que foi que você passou por essa época? Que eu imagino que deve ter sido muito turbulenta. A pandemia foi demais. O turismo, ele é desafiador, né? Então, assim, a pandemia, quando tudo parou, eu me lembro que eu estava com um grupo lá em Caldas Novas. Eu lembro que começou uma na TV falar. Purinho, né? Isso no final do ano de 2019, se eu não me engano, né? Então, no final do ano de 2019, começou a falar tudo. Eu falo, não, né? Aqui não vai chegar. A gente sempre pensava isso, né? Acho que Lá na China, morcego lá na lá China. na China. Então, não, aqui não chega isso tal. E daí, né, eu tinha muitos passageiros para esse mês de fevereiro, março. Eles me ligavam: olha, vai sair a viagem? Vai, fica tranquilo, tá tudo certo. E eu fui com 2 ônibus para Caldas Novas. Quando eu cheguei aqui, assim, a agência tinha muitos grupos, a gente tinha muitos grupos para embarcar. Quando eu cheguei aqui em Batatais, tudo parado, assim, tudo. Na volta já começou assim, gente, tem que tomar cuidado, que já tá no Brasil, tomar cuidado. Que eu voltei, zerou, parou. Nós temos que todas as companhias aéreas cancelando os voos, um caos no aeroporto, um caos. E daí a gente assim, bom, e agora? Então vamos tentar reacomodar todos. Só que não adiantava reacomodar, porque a gente não sabia até quando ia ficar. E daí a gente começou tá, cancela, então como que vai ficar? Então ligava pro passageiro, o passageiro, nossa, e agora? Eu não vou viajar, meu sonho, porque a gente vende sonhos, como você disse no início, né? Então realmente era o sonho daquela família viajar. Tinha aniversário de 15 anos que ia passar em viagem. Então tinha muitas coisas. E a gente assim, meu Deus, mas espera que o mês que vem eu acho que dá certo. Então vamos cancelar agora e o mês que vem dá certo. E isso não deu certo, né? E 2 anos, assim, na pandemia. E parou tudo. E aí eu tinha... na época eu já estava com as 2 funcionárias. Voltando um pouco a história. Em 2012... em 2011, né, que foi tudo isso, em 2012 eu fiquei sozinha lá na agência e eu tive minha primeira filha. Então a Ana Beatriz nasceu em 2012 e eu morava na agência da 9 de julho, eu morava lá no fundo. E a funcionária que estava antes, ela falou, olha, eu não vou mais trabalhar com turismo, eu vou trabalhar em outro ramo, então eu vou sair. E eu com o meu bebê. Aí eu falei assim, tá, eu chamei a Aline, né? Falei assim, Aline, você que ela guiava grupos comigo, ela é guia credenciada no Ministério do Turismo. Falei, Aline, me ajuda. Falei, eu preciso de você aqui para me ajudar a arrumar alguém.
Ela falou, ai tá, eu vou até você arrumar um gay. Falei, tá bom, porque eu estou com um bebê e tô sem ninguém, não consigo atender e beber, né? E minha mãe me ajudava muito na época também, minha mãe ficava lá também. E aí a Aline foi trabalhar comigo, então em 2012. E nisso, ela está comigo até hoje. E na pandemia, ela estava. Em 2013, nós vimos a necessidade de uma nova funcionária, que foi a Tainara, e que também na pandemia estava comigo. Está até hoje comigo. Então, na pandemia, eu falei para as meninas, o que nós vamos fazer? Nós tínhamos muito trabalho, muito. Só que o faturamento, ele caiu 100%, porque nós não tínhamos... Ninguém viajava. Ninguém viajava. A gente não podia vender viagem. Então, quer dizer, igual lojas, faziam lives, entendeu? Vende online e tal. Mercados entregavam, né? E no caso, assim, quem já tinha fechado com você, você teve que devolver todo o dinheiro porque não tinha uma previsão ou conseguiu aí? Olha, vai ficar aqui, quando você voltar, você viaja. O dinheiro foi assim, cada operadora, elas trabalharam de uma forma. Então, como nós somos representantes dessas operadoras, nós somos multimarcas na agência. Então, por exemplo, a Azul, ela deixou com crédito de 100% a viagem. Você poderia não viajar naquele momento, ficar com aquele dinheiro, já que você já tinha pago, você está com o dinheiro aí. E você poderia viajar quando voltasse para remarcar sua viagem até um ano. Por exemplo, a pandemia voltou tal dia, todo mundo agora pode viajar. Então, você tem até um ano para remarcar a sua viagem. Então, elas fizeram isso. Só que alguns passageiros queriam o dinheiro de volta, que seria o estorno. Daí, isso foi tudo também através da operadora. Então, os que quiseram dinheiro, nós entramos em contato com a operadora. Ó, esse não quer deixar deixar o dinheiro aí, então eles querem reembolso. Beleza, então aí a operadora reembolsava, dava um prazo para reembolsar. Só que tinha uma lei também que ela também tinha esse prazo. Então, muitos passageiros resolveram deixar o dinheiro ali para viajar numa outra ocasião, do que esperar esse reembolso. E assim a gente trabalhava dia e noite, porque era muita gente que tinha para viajar, muitos grupos, e a gente tinha que informar as operadoras o que aquele passageiro ia fazer, entendeu? Por tudo sem receber. E como que você fez para manter os funcionários? Na época, o governo disponibilizou, né? Elas entraram naquele plano do governo, ele pagou por esse tempo. E elas também foram bem, assim, fiéis, sabe? Eu, assim, agradeço demais as meninas. E o Rodrigo também, que é meu sobrinho, que também está comigo, ele entrou na agência um ano, se eu não me engano, um ano antes da pandemia, e logo veio a pandemia. Então, ele também falou, olha, nós vamos conseguir, nós vamos fazer live, nós não vamos ficar esquecidos. Então, assim, ele também trabalhou muito para a gente conseguir ficar por ali. Eu tinha um valor, né, uma reserva que eu sempre acho que é importante. A gente que é empresário, a gente não pode gastar 100% do valor que ganha. A gente sempre tem que ter ali o nosso capital, né? Então eu tinha uma reserva e essa reserva eu fui utilizando. Só que a gente teve bastante ajudas também. Eu pagava aluguel, então ele descontou um valor, deixam por um preço menor. Então, acho que foi assim, muita gente se ajudou, né? Muita gente, um dando a mão aos outros, né? E falando, olha, você vai conseguir. E o turismo, eventos, foi muito triste, porque realmente parou. Então, quem tinha salão de eventos também não tinha o que fazer, né? Já tinha pago, né? Quem pagou buffet, quem trabalhava com buffet. Então, atingiu toda essa parte de turismo e eventos, né? Mas aí eu consegui ficar através com essas, pegar essas ajudas, né? E as meninas também que não abandonaram, falaram, não, nós vamos ficar com você. Elas trabalhavam online, também me ajudando nesses cancelamentos, e a gente sempre pensando o que fazer, né? O que nós vamos fazer? Daí fazia lives informativas para falar sobre como estava, quem estava com cancelamento, né? Quem ia viajar nos próximos meses. A gente tratava mês a mês, né? E assim a gente foi fazendo. Daí um dia falou, não, vamos fazer tal poupança turismo. Porque muita gente estava em casa
e queria viajar, né? Tinha o sonho de viajar. Então nós montamos a poupança turismo e a pessoa podia guardar o seu dinheiro ali, que quando voltasse tudo, a gente pegava aquele dinheiro e já poderia comprar a sua viagem. Então, assim, não teve nenhum, a gente não tinha como fazer nada, mas a gente não se escondeu, não fechou a agência, entendeu? A Paula Tour não existe mais, não. Então, assim, a gente continua. Isso passou mais segurança também para os seus clientes, né? Porque, de repente, você poderia até ficar ali quietinha no canto, porque todo mundo sabe que não podia viajar. Mas você fazendo essas lives, explicando, mostrando ali o que está acontecendo, eu acho que a pessoa se sentia mais segura. Olha, ela tá ali, ela, né? Eu acho que isso é muito legal, é muito interessante, porque eu acredito que não foram todas as agências que fez live, não, viu? É um diferencial de vocês, né? E eu acho que é essa garra, né? Essa garra, porque, por exemplo, você podia ter desistido quando você desfez a sociedade, que você ficou sem nada. Você podia ter desistido no meio da pandemia, falar, gente, sinto muito, vida que segue, depois vai ver o que a gente faz. Eu acho que essa garra, essa vontade que você tem de continuar numa coisa que você gosta, que você com 19 anos você falou, gostei de fazer isso, gostei de fazer essa excursão pra Xuxa, né? E daí falar assim, continuar até hoje, eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso que a Paula Tour é hoje. Assim, eu não pensei em nenhum momento realmente em desistir. A nossa vida realmente é desafiadora, né? A vida de um empresário. Muita gente fala, eu quero ter minha empresa, né, tal. Só que a gente passa por muitas coisas, né? E realmente, assim, eu passei por várias coisas e no meio de tudo isso, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre pensei em, não, vou continuar, a gente tem, assim, eu juntava a equipe ali, mas, a gente precisa achar uma solução, entendeu? E vai dar certo, a gente vai conseguir. Então, é muito isso. Eu também passei por um momento, né, porque a gente fala muito da empresa, a gente fala muito, né, dos momentos difíceis dentro da empresa, mas eu passei também por um momento difícil emocional, porque eu morava na agência, como eu disse, então a minha casa era a agência, era anexo mesmo, era naquela casa da 9 de julho, então eu tinha meu marido, a minha filha, né, a Ana Beatriz, que nasceu ali dentro da agência, e eu engravidei de novo. Em 2017, nasceu a Lavínia. Então, assim, da Ana Beatriz, eu guiei grupos até... Eu quase tive ela praticamente no ônibus, porque eu lembro de uma das excursões que eu fui para Caldas Novas e eu estava com a Ana Beatriz na barriga, um passageiro virou e falou assim, olha, pelo amor de Deus, agora para, porque as crianças vão nascer. Então, assim, eu tava... E pra mim, eu não sentia nada, entendeu? Gente, eu fui uma vez levar um grupo de estudantes, eu dava aula na ETEC, então eu dei aula no curso de turismo, lá no Centro Paula Souza, e eu dava aula nessa época, e eu estava grávida, e nós fomos para o Barretos Country. E lá, eu mergulhei, como se não tivesse uma criança aqui dentro. Eu não sentia nada. E aí, quando eu cheguei, né, uma coisa não tá bem, né? Eu falei, mãe, me ajuda, me leva no hospital, não tô bem. Então, eu tava com hemorragia. Por quê? A médica falou assim, pelo amor de Deus, o que você fez nessa viagem? Eu mergulhei, não pode, dá pressão na barriga. Mergulhar na piscina funda, numa boa. Porque você não tava sentindo nada mesmo, né? Se tirava do dedém, mexer aqui. E todo mundo achava bonitinha ali, Ana Beatriz, todo mundo falava com ela e tal. E eu, como ela não tava bem, eu não sentia nada, eu corria, eu nadava, fazia de tudo. Quando eu engravidei da Lavínia, eu acho que eu já estava um pouquinho mais velha, né? Aí foi totalmente ao contrário. Foi totalmente contrário. A Lavínia, gente, eu senti tudo. Eu senti que eu estava grávida porque eu não estava bem. Eu me sentia doente. Eu ficava mal, eu ficava ruim de tudo, do estômago. Eu fui emagrecendo. Eu falava, meu Deus do céu, o que acontece? Eu tive anemia. Eu tive que fazer reposição hormonal, eu tive que fazer de tudo com essa criança ali, né? E eu me sentia muito doente, assim, muito. E eu trabalhava todos os dias, eu morava ainda ali, estava construindo minha casa.
E eu falei assim, bom, quando a Lavínia nascer, eu quero estar na minha casa. Então, vamos ficar ali até a Lavínia nascer. Quando a Lavínia nasceu, eu não conseguia levantar, assim, eu tive a síndrome do pânico. Então eu tinha muito medo das crianças. Eu dormia na cama de casal, meu marido, coitado, ele dormia sempre em qualquer lugar. Aí ela, Importante era as crianças, né? importante era as crianças que Sabe, amor, ela é mãe, ela sabe. Eu faço pra deixar o Vitinho dormir na nossa cama. Mas tem 12 anos, né? Ah, mas ele é um bebê ainda. É sempre bebê. Eu falo quando é Beatriz pra quando vocês tiverem 30, 40, 50 anos, vocês ainda vão ser bebê. Vocês vão me obedecer ainda. Eu sou mãe pra sempre. Isso, tá vendo, amor? Ela me entende. Aí, então eu não dormia, então eu passava a noite inteira olhando as crianças rezando. Eu assim, ai Deus, né, deixa essas crianças comigo. E aí a Lavínia, à noite, ela era da noite até hoje, ela é meio da madrugada. Ela acordava à noite e começava a chorar à noite. Aí quando clareava, ela resolvia dormir tranquilamente. E eu passava ali à noite com elas. E daí eu fui adoecendo, né? Só que a gente nunca pensa que a gente tá doente, porque a gente sempre acha que a doença é coisa da nossa cabeça, isso vai melhorar. Você que comentou que teve depressão, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, assim, aí eu falava, meu Deus, eu preciso levantar e eu vou levantar. Aí eu levantava. Para vocês terem uma ideia do meu pânico, eu passava a noite e falava assim, gente, quem vai embarcar hoje de viagem? Aí a Aline, Tainara trabalhando, o Rodrigo, todo mundo trabalhando lá na agência. E eu, deixa eu ver quem vai embarcar. Eu começava, ai Deus, não deixa esse avião cair, por favor. Ele tem que ir, voltar, ficar com a família dele. Eu passava a noite rezando. Olha. Aí eu falei, nossa, mas o que é isso, né? E eu falava, eu tenho certeza, se eu tô sentindo isso, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que juntou tudo que eu passei, né, com os traumas atrás, juntou aquela sobrecarga, né, de ser mãe, né, também. De dar conta, porque a gente fala assim, não, eu vou dar conta, eu dou conta da empresa, eu dou conta de ser mãe, eu dou conta do meu marido, eu dou conta da casa, eu dou conta de tudo. Só que chega um momento que você acha que você dá conta. E aí eu não conseguia levantar, e eu falava assim, meu Deus, eu sei que isso é coisa da minha cabeça, eu vou conseguir. Eu ia pra agência, eu não queria ver ninguém. Eu queria, às vezes, eu escutava a voz, assim, eu queria entrar, assim, debaixo da mesa, sabe, ficar quieta, assim, pra ninguém me ver ali. Mas chegou uma amiga que é passageira, ela falou, Paula, pelo amor de Deus, você precisa se reerguer. Você não aparece mais, ninguém te vê, e você precisa disso. Eu sempre fui muito ativa na associação comercial desde 2008, né, com o outro CNPJ, eu fui associada, depois 2011, e assim foi. Eu não queria nem ver, eu não queria ir em nenhum curso, nenhuma palestra, nem nada. Eu simplesmente não queria ver pessoas. Entrou numa concha e queria ficar ali. Eu te entendo. Era exatamente o que eu senti. Eu não tinha vontade de fazer nada. E o meu, eu não aceitava porque eu tinha dinheiro, eu tinha boa família, eu não tinha problema nenhum físico, nada, então eu não aceitava que eu tava ruim. Eu falava, não, mas não tem motivo, vou estar ruim, por quê? Isso é depressão? Não é, eu não tenho depressão. Até eu aceitar, demorou uns 6 meses, vai. Ou até mais. Demais. Demorou um tempão. E daí eu falava assim, gente, não é nada. Vamos, vida que segue. Só que eu não conseguia sair da cama. Eu entrevistei aqui o Dr. Júnior, e daí ele até explicou, né, que o fisiológico faz que o corpo mesmo expulse os sais minerais necessários para a gente ter energia para fazer as coisas. Ou seja, então você fala assim, não tem energia por causa da depressão? Porque a depressão faz seu corpo soltar os sais minerais necessários para a gente aguentar o dia a dia ali, né? Daí entrou com vitamina, antidepressivo e tudo. Hoje, graças a Deus, tô muito bem, não tenho o que falar, mas mesmo assim ainda tomo os antidepressivos. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou anti-remédio. Eu falei pra ele esses dias. Foi hoje, né, que eu falei. Uma coisa que eu falei,
que ele falou de remédio, eu falei, a Paula não gosta de remédio, não. A Paula é natural. Você acredita? Eu, assim, pra eu tomar o remédio mesmo, eu tenho que estar muito ruim, mas muito, tipo, nada natural fez efeito, né? E daí, aí eu comecei, não, então, assim, eu preciso de ajuda. Eu estou realmente doente. E eu fui procurar ajuda com terapia, comecei a fazer terapia. Como eu não tomo remédios, não tomo antidepressivo, eu comecei a tomar floral. E é bem mais lento o tratamento. Só que, assim, pra mim ajudou. E eu lembro que eu falava assim, ó, nossa, sabe quando bebe muito? Que fica com aquela. Eu parecia que eu tava de ressaca. E com floral. Tem gente que não acredita. Eu pingava aquelas gotinhas, passava um tempo, a minha boca secava, eu parecia que não tava, sabe? Gente, parece que eu tô bêbada. Mas, e assim, foi me ajudando. E o floral, terapia, eu não queria falar no início, então fiz muitas aquelas terapias de energia. Aí até eu começar a falar o que tá acontecendo, né? Porque assim, não dava. Se eu começasse a falar, eu começava a chorar. Então, eu preferia não falar. Processo mesmo. Não é tão rápido assim. Você foi na primeira terapia, você melhorou, não? Não, mas Você demorou, caramba. Nossa, são sessões e sessões, né? E assim foi, e eu consegui voltar. E tudo também tem o quanto você quer aqui, né? Então, tá, você quer sair da depressão? Eu não estou em depressão, mas você se conhece. Todo mundo se conhece. E quando alguma coisa começa a não ir bem, você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, logo você tem que procurar ajuda. Na época comecei a sentir muita dor. Aí eu falei, pronto, tô com uma doença ruim. Certeza, eu vou morrer, vou deixar essas crianças. Eu sentia dor, assim, ó, no cabelo. Eu sentia como se tivesse com dor. Se pegasse aqui, eu estava sentindo dor. Até o pé não tinha. Eu falava assim, gente, tem uma parte do meu corpo que não dói. Aí eu fui no médico, falei pra ele, eu tô com muita dor. Ele falou assim, então vamos fazer exames e tal, não tinha nada. Ele falou, então você, como teve a depressão, você agora está com fibromialgia. Que é uma dor, assim, ó, que você fala, é insuportável, é quase insuportável, porque, sabe, sentar tá doendo, deitar tá doendo, e aí eu comecei a fazer exercício físico também, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu tive que fazer. Eu fui fazer Muay Thai, né, fui fazer academia, musculação, e assim eu consegui melhorar, eu consegui melhorar tanto da fibromialgia quanto da depressão. E você consegue ficar com a fibromialgia sem tomar o remédio? Porque minha mãe tem fibromialgia, algumas colegas, a Gláucia, né, tem também, e elas só vivem dopada quando precisa. Tanto a Gláucia quanto a sua mãe, nada de exercício físico. Mas a mãe caminha. A mãe caminha de vez em quando, né, filha? Tanto assim, né? Ultimamente ela deu uma diminuída. E como que você aguentava sem remédio? Eu tomava pra dor, assim, eu tomava algum remédio, sim, porque é impossível ficar sem tomar remédio pra dor, né? Fibromialgia. Mas quando doía muito, aí, tipo, eu podia, às vezes assim, eu não dormia aquela noite de tanta dor, eu tinha que tomar pra eu conseguir relaxar um pouquinho. E o exercício também é bom pra depressão e pra fibromialgia, né? Ajuda os dois. Muay Thai, assim, foi maravilhoso pra mim. Muay Thai e depois eu fiz Pilates também, que o Pilates foi muito bom. Eu sentia mesmo. Às vezes eu deitava assim no chão, falava para as meninas, me puxa. Uma puxava minhas mãos, outra meu pé. E elas iam puxando. Aí parecia que eu eu falei para a médica, assim, eu falei, parece que eu estou atrofiando, sabe? Parecia que eu estava atrofiando Nossa, é uma coisa engraçado, acho que só tem quem tem que sabe aquilo lá. Então, isso me ajudou. Então, o Pilates faz isso, né? O Pilates é muito bom. E daí foi isso, sabe? Muay Thai, Pilates, exercício, e eu fui conseguindo sair sem antidepressivo. Muito bem. Ô, Paulo, agora mudar o assunto. Como você arruma tempo? Por quê? Você tem agência de viagem, tem quantos funcionários? Hoje? Nós tem 2 agências. É verdade, tem 2 agências hoje. Hoje nós somos em 7. Então, tem 7 funcionários, 2 agências, você tem 2 filhas, marido,
toma a frente do SEMEC e agora como presidente da CE. Como que você arruma tempo pra fazer essas coisas? Também não sei, gente, não sei. Eu também não sei. Sou sua paz. Sim, eu sei. Ela não dorme. É assim, né, Vanessa? Às vezes eu mando umas mensagens 2, 3 horas da manhã no grupo, eu falo, gente, tudo bem, de ver todo mundo amanhã cedo. Chega no outro dia, bom dia, tipo 6h30, 7 horas. Elas, eu tô vendo a mensagem, eu, bom dia, quê? Coitada, Nem dormiu. Ela nem... É mais ou menos isso. Mas assim, eu tento administrar da melhor forma possível o meu tempo. Mesmo porque eu tenho minha família também. E além da minha família, eu tenho minha mãe, né? Que eu também ajudo a cuidar dela, porque ela tem Alzheimer. Então, a gente tem que, assim, a minha irmã me ajuda muito. Então, eu tenho uma rede de apoios muito, muito grande. Primeiro, lá na agência, eu tenho funcionários super competentes, né? Tem a Aline, que está há 13 anos, tem a Tainara, que está há 12 anos, tem o Rodrigo, que nasceu na agência, praticamente, que ele é meu sobrinho, e ele fazia propaganda para a agência quando ele era pequenininho. Então, quer dizer, ele cresceu ali e há 6 anos ele vem trabalhando ativamente na agência. Então, ele faz a parte de gerência e marketing e inovação. Aí eu tenho a Mariá, que é minha sobrinha também, né, que ela veio para me ajudar na agência, para trabalhar comigo desde março. Aí tem a Cris também, que eu dei aula para ela na ETEC, e ela veio também para trabalhar, está conosco lá, trabalhando na agência. Então, quer dizer, e tenho lá em Altinópolis também. Então, quer dizer, eu tenho uma rede grande de apoios ali, são colaboradores, mas que são amigos, que eles vestem a camisa, todos eles, né, vestem a camisa. Aí eu tenho minha irmã, que me ajuda muito, busca, por favor, minha irmã, meu cunhado, né, busca, por favor, a Ana Beatriz, a Lavínia, né. Então, elas também, olha, hoje eu tenho um evento, eu vou chegar um pouco tarde, fica com as crianças para mim. Então, assim, eu tenho o meu cunhado, minha irmã que corre ali atrás também. Meu marido, que assim, gente, eu falo sempre isso. Não existe tarefas dentro de casa. Você é homem, você faz tal coisa, você é mulher, você tem que lavar louça, lavar roupa. Não, é o momento que tem alguém em casa que ajuda. Então, assim, ele trabalha, e daí ele chega do trabalho, ele trabalha à noite, ele chega do trabalho, ele faz o almoço, ele busca as crianças, aí a gente almoça, daí ele vai dormir, eu levo a criança, ele põe a roupa na máquina, estende. Então, quer dizer, eu ponho quando eu vejo, quando eu tô ali. Então, quer dizer, eu tenho esse apoio dentro de casa. Além de tudo isso, né? Peraí, só um pouquinho. Na próxima, a gente traz o seu marido também pra entrevistar, sabe? Pra perguntar, pra ele poder dar umas aulas, sabe? O meu, não é que ele não... Não, gente, ele faz muita coisa até. Mas, por exemplo, não sabe fazer um almoço, entendeu? Às vezes, quando eu tô muito ocupada, assim, eu chego e falo, a louça vai estar lavada. Ele tem nojo de lavar louça. Então, assim, traz o seu marido da prova. Não, calma. Eu vou me justificar. Quando a gente casou, tinha algumas regras. Eu falava, louça, gente, eu morro de nojo de lavar louça. Vocês me desculpam, mas eu morro de nojo de lavar a louça. Ele lava no banheiro, mas a louça... A louça não. E foi uma coisa que eu combinei com você quando a gente casou. Eu falei, louça eu não lavo. Mas eu sempre te prometi outra coisa. Eu falei, eu te prometo que pelo menos uma vez por ano a gente vai viajar. Não, tudo bem. Então, uma coisa. Mas assim... Mudou tanta coisa, né, no mundo, isso aí... Não, eu tenho nojo de pegar arroz, assim, dos outros que comeu. De repente, num presente de final de ano, um presente de aniversário de casamento, uma máquina de lavar louça. Já ouviu falar? Tá bom. Então. E essa máquina de lavar louça facilitou muito a vida da minha irmã e do meu cunhado, viu? E eles falam que foi uma aquisição muito boa. Meu marido não gosta, não. Ainda ele não quer. Aí eu falei, beleza, se você... Então lava. Lava aí. Pode deixar, eu vou comprar a máquina. Você tá vendo? Muito obrigada. Brastemp, patrocina a gente. Você e todos os pecadores e o Eric estão aqui de prova que ele falou que vai me dar uma máquina de lavar louça, né? Então tá bom, vou esperar. Eu vou marcar a Brastemp nesse vídeo.
O marido dela é pra sempre 1001 utilidades. E uma utilidade. Mas é uma coisa que eu vou elogiar aqui de vocês duas, que eu vejo assim, que por mais que vocês tenham uma rotina acelerada, eu vejo que vocês sempre, tanto postam quanto sempre vivem falando, a Paula também, de passar tempo de qualidade com os filhos. Eu vejo a Vanessa em casa, eu vejo você sempre passando tempo de qualidade com os filhos para que não se sintam assim, deixados de lado, porque, na minha opinião, é o mais importante pra gente, são nossos filhos, né? Sim, com certeza, gente. As meninas são a melhor coisa da minha vida e os filhos é a nossa vida, né? Não é? Depois que você passa a ter um filho, você fala assim, nossa, não sei como eu vivia sem antes. Né? A gente, todo mundo fala a mesma coisa, parece que a gente não sabe como é que era a vida antes do filho. Então, eu procuro, sim, sempre estar junto com elas, sair, sabe, ou jogar, tá em casa também, a gente faz um churrasco juntas, eu falo, gente, vem aqui, vamos ficar juntas, pintar, qualquer coisa que elas queiram fazer, eu procuro, sim, fazer. Tenho essa rotina bem, né, agitada, né, mas tô sempre com elas onde você está, né? O que vocês estão fazendo? Então, principalmente, a Ana Beatriz está ficando adolescente, já quer sair sozinha, já quer sair com amigos, mas eu tô sempre ali, ó. Que lindo! Meu tá situação. Nossa, agora tá fazendo 12 anos, né? Eu falo assim, ó, a sua vida é um Big Brother, cuidado, não faça nada de errado. Tá certo, mas tá Outra coisa assim. Que tudo que a gente faz é consequência, nós que vamos ter essa consequência no futuro, né? Então eu falo sempre, cada fase ela tem que ser vivida, muito bem vivida aquela fase. Aquele ditado, tudo que você planta, você colhe, é muito real. Então, tudo que você faz aqui, calma que vem, entendeu? Então faça só o bem. Então faça só aquilo que vai fazer bem pro próximo, aquilo que vai te fazer bem. Curta a cada momento, com responsabilidade, né? E eu acho que em todas as fases da vida e para todos, né? Então, para quem trabalha também é assim, eu acho que tem que ter muito trabalho em equipe, você tem que pensar muito no próximo. E a associação comercial é muito isso. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, você vai lá para a associação de novo? Quanto você ganha para estar lá? Gente, as pessoas acham que hoje em dia a vida é dinheiro, ela é movida por dinheiro. Não, pelo amor de Deus, sabe? A vida, você tem que pensar. Eu amo o que eu faço. Trabalhar com turismo, para mim, é minha vida, eu amo o que eu faço. Estar com a minha família, eu amo. Então, o que eu quero? Eu quero trazer a associação comercial, ela pensa no empresário. Então, quando a sua empresa vai bem, a sociedade vai bem, gera a renda, a economia da cidade, o desenvolvimento econômico da cidade vai bem, e é um ciclo, entendeu? Então, se a gente cuida da nossa e cuida do próximo, ele volta de novo para nós. Então, eu dependo que as pessoas estejam bem financeiramente para que elas compram de mim, para que elas tenham o sonho de viajar. Entendeu? Então eu dependo disso. Então vocês e todo mundo vende roupa, quem vende qualquer coisa. Então se tem uma sociedade empregada, então você tem um desenvolvimento econômico maior. Então as pessoas vivem melhor quando elas estão bem, quando elas estão empregadas. E para isso eu cuido do quê? Eu cuido do nosso município. E para quê? Para as minhas filhas que hoje são crianças. Que elas cresçam também e tenham um município bem desenvolvido economicamente. A gente tem que passar muito para elas também a parte do ser humano. É verdade. Então, com isso, eu passo para elas que eu não estou cuidando só de mim, só da minha empresa. Então, fazendo esse trabalho voluntário, a gente cuida de uma sociedade, entendeu? Então, a gente precisa de passar isso. Então, não é o quanto eu ganho hoje. Quanto que a associação comercial me paga por mês? Ela não me paga nada. Entendeu? Nós, a Vanessa, nós ali do SEMEC também, nós somos voluntárias, só que nós nos ajudamos. Nós temos lá uma rede de apoio,
Na pandemia, isso foi muito importante para mim. Estar ali sem vender com 100% de queda no faturamento, CMEC, eu grudei nelas. E falei, pô, você dá... Agora eu preciso de ajuda. Na época, eu também até acabei esquecendo de falar, que eu, como eu tive 100% da queda do faturamento, eu comecei a vender Mary Kay. Então, eu comecei a vender. E eu vendia para quem? Para as minhas amigas. No nosso, a gente fez um podcast nosso, né? Um bate-papo entre eu e ele. E no meu eu também falei que essa parte da CE, do CEMEC, eu achei que eu me senti muito mais acolhida quando eu entrei na CE e no CEMEC, né? Que eu lembro que quando eu vendia semijoias, foi a primeira vez que eu tive esse contato com a CE. Aí eu fui lá, fiz um curso, né, aquele Organize Seu Negócio com a Lorena. E ela já mudou minha visão ali. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí ali eu já comecei a ver você falando do CEMEC. Aí eu fui numa palestra que teve, alguma coisa da C, não lembro o que tinha, e falaram pra você falar do CEMEC. Eu falei, nossa, que legal. Aí foi quando eu fui atrás da franquia. Aí eu vi você falando de novo do CEMEC, eu falei, eu acho que eu vou entrar. O que eu vou fazer lá eu não sei, mas eu vou entrar. Eu fui nesse sentido assim, sabe? Não conheço ninguém, vou ver o que tem de interessante, né? Nossa, pra mim foi uma virada de chave em todos os sentidos. Eu acho que Vanessa antes do CEMEC e Vanessa depois do CEMEC é outra pessoa. E é uma dica que eu deixo para vocês que estão em casa assistindo a gente, tá empreendendo, pensa em empreender, busque a associação comercial na sua cidade, busque a CEMEC da sua cidade, se você é mulher, ou busque a associação comercial. Por quê? Lá, como a Paula mesmo falou, vai criar uma rede de apoio para você começar seu negócio. Muitas vezes, por exemplo, você não sabe como contratar um funcionário. Eles podem te dar indicação de como fazer, tudo certinho. Que nem passou pela pandemia. Gente, meninas, preciso de ajuda agora. Vamos comprar maquiagem de mim. E isso daí ajuda você a não deixar a peteca cair. Então, é a dica que a gente dá normalmente que lucram para você procurar a associação comercial da sua cidade, que vai ser muito proveitoso. Fico até brava, assim, quando alguém fala assim, eu era da CE, mas eu não vi nada interessante. Eu falo, como não? Eu falo, porque você não... Tem muita coisa. Porque, gente, se você precisar de uma consultoria jurídica, tem ali convênio médico, convênio com escola para criança, tem uma parceria ali da CE que você consegue tem muita coisa, fora os cursos, palestras, Empretec, tanta coisa pelo Sebrae, as viagens, prefeitura, exatamente, as viagens, né, a gente já foi para Águas de Lindóia e foi a associação comercial que pagou ali pra gente poder estar ali, adquirir o conhecimento ali da FACESP, tudo. Então, gente, eu falo assim, se você não viu vantagem, é porque você não conheceu, né? Sabe o que é? Exatamente. E as pessoas que falam são as pessoas que não participam. Então, quer dizer, não podem falar. Então, elas têm que ir lá participar. A associação comercial, ela vem para trazer soluções empresariais. Então, o que ela faz? Ela tem várias coisas. Além de tudo isso que você comentou, tem vários outros serviços que as pessoas não sabem que tem. Então, precisa sim, é um grande apoio e precisa de dar valor e conhecer a associação comercial. E por falar em coisa boa, eu gostei muito quando a gente viajou pela Paula Tour, do suporte que a gente tem. Por exemplo, a gente foi viajar pela Paula Tour, se a gente precisasse de uma mala, que é a mala que eles podem levar no avião. Vocês têm lá para vender, vocês têm o aluguel. Você, eu vou pra praia, eu quero andar no meio das pedras lá. Vocês vendem a sapatilha, vocês têm a capinha do celular, você tem todo o suporte para viagem. E eu ouvi falar agora que você também tem a poupança de viagem. Como funciona isso, Paula? Isso mesmo. A poupança turismo, né? A poupança de viagens que nós temos são para aquelas pessoas que têm o sonho de viajar ou aquelas que ainda querem viajar, mas não sabem a data da sua viagem. Então, elas podem começar a pagar um valor, o valor que cabe no bolso. Por exemplo, olha, para mim, eu posso pagar R$100 por mês, eu tenho o sonho de viajar, mas eu não sei quando. Então, começa ali a pagar R$100 por mês. Eu tenho uma poupança que é somente para isso, tá? Esse dinheiro fica lá guardadinho
Muita gente fala, mas rende esse dinheiro? Gente, poupança quase não rende, né? Todo mundo sabe. E se você guarda na sua conta, quando tem qualquer coisinha, eu acho que eu tô com vontade de comer uma pizza, eu não tenho dinheiro? Vou passar um débito aqui da minha poupança, depois eu ponho. E não repõe nada. E não viaja. E não viaja. Então, nós pensando nisso, nós montamos essa poupança turismo, porque aquele dinheiro vai ser só para viagem. Então, ele sabe que vai viajar. Quando ele já souber, um passageiro fala assim, olha, eu já posso viajar, por exemplo, vamos supor, nós estamos aqui no final de 2025. Falou, já saiu minhas férias, vai ser pro final de 2026. Beleza, então vai depositando lá. Quando tiver o valor pro final de 2026, a gente fica de olho em promoção. Então, vocês veem, a gente sempre postar 20% de desconto, 10%, 30%. O que a gente faz? Começa a pesquisar esse valor. Aí a gente pega aquele, preço tá bom, pega aquele dinheiro da poupança, dá de entrada e o restante o passageiro pode parcelar até 12 no boleto bancário. Aí o que o passageiro vai fazer? Falou assim, nossa, aí fica baratinho por vez. E aí a gente fala, onde rende. Então, ao invés de ter lá 0, alguma coisa por cento, ele tem esse desconto que a gente tem na promoção. Então, já vai ter o dinheiro. Quando tiver desconto, eu já tenho dinheiro para dar de entrada e o restante eu posso parcelar. Entendeu? Então, é essa a intenção da poupança. Se o dinheiro for maior, eu guardei mais, então sobrou aí 2 mil na minha poupança. A gente torna esse valor de 100% na conta dele. Então, é uma forma que a gente viu do passageiro guardar realmente o seu dinheiro com a finalidade de viagem. Então, de realizar o seu sonho. É muito legal. Eu gostei bastante dessa modalidade aí. Mas você também tem uns pacotes que é irresistível, né, meu? Você pega pesado. Eu vejo as promoções que você manda, você pega pesado. Esse dia eu vi uma parcela de R$120 para ir para... De 3, eu não lembro onde era. Não, era para ir para Porto Seguro. Eu falei, gente do céu. Não. É Nordeste, né? Nordeste. E é muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Eu, Vitor e o André, tá? 60, 360, gente. 300. Vamos pensar bem, vai. 3 pessoas. R$120, uma pessoa só. Você que é sozinho, uma pessoa só. R$123. Não paga uma noite de bebedeira sua, meu bem. Vá viajar 6 dias, né? E é muito bom você conhecer. Não tem como negar, porque ela viajou o Brasil e fora. Mas, gente, é muito bom você conhecer os lugares, conhecer a cultura do local. Aí eu e a Vanessa, nessa que eu prometi pra ela aqui uma vez por ano, a gente sempre ia viajar, a gente conheceu muito lugar gostoso. Nem que fosse Praia Grande. Assim, aqui pra Batatais, Praia Grande ainda é longe, é realmente uma viagem, né? Mas nós morávamos 40 minutos da Praia Grande. Então, quando eu falo assim, nem que fosse pra Praia Grande, pra nós era ali do lado. Mas a gente conheceu bastante lugar e é muito gostoso. Conhecer a cultura e conhece o local, conhece o povo que mora ali. O Brasil é muito grande. Eu nunca fui pra fora do Brasil, mas o Brasil é muito grande, tem muita cultura, tem muita história aí perdida nesse Brasil e eu gosto demais de conhecer. Sim, é muito bom viajar e é algo que é igual eu comentei com vocês quando tá falando do navio. Sabe aquele cheirinho do navio? Então, a viagem é isso. Quando você viaja, você nunca mais esquece. É uma coisa, uma recordação. Você vai conhecer culturas diferentes, culinárias diferentes, né? Os locais diferentes. E quando você passa isso em família, imagina, a criança hoje viaja com a família, viaja com os pais, quando ela estiver adulta, casada, ela vai lembrar da infância, daquele momento junto, porque a viagem ela é uma experiência, né? Então, a viagem, ela te proporciona algo. Sabia que os médicos hoje, eles receitam viagem para cuidar dessa parte emocional? Isso eu não sabia. Depressão, para tudo, sim, eles receitam. Tem um país já que realmente receita viagem. Eu tive um passageiro que um dia chegou para mim e falou assim, meu médico receitou uma viagem que eu tô muito estressada, eu precisava de viajar. Por quê? Porque quando você viaja, você pega uma outra energia diferente. Se você ficar aqui de férias 30 dias, você não sai daquele, né, do lugar, daquele ambiente, né, e você arruma alguma coisa para fazer. Quando você viaja, você sai do seu ambiente, você conecta energias diferentes. Eu não sei, mas eu sou muito fã de mar, de praia. Não sei se você já
prestou atenção que quando você vai assim pro mar, aquela brisa, se você parar, respirar, sentir aquilo, Aquele cheiro do mar é quando maravilhoso. você sai, parece que você sai leve. Mas você sabe que isso é comprovado cientificamente. Sabia que quando a gente vai na praia, até a areia, quando você pisa o seu pé ali, a energia daquele lugar, não sei se é o sal, gente, eu não sei. Mas diz que renova mesmo a gente, deixa a gente com uma sensação mais leve, uma sensação mais positiva. Não, sim, Bom, isso daí é com certeza. Todo mundo que for viajar, for pra praia ou pra qualquer destino. Quando eu vou pro sul também, pra fazer Gramado, aquela região da Serra Gaúcha, gente, aquele cheiro, aquele clima, ele te deixa com uma energia diferente. Então, acho que todo mundo deveria ter essa experiência de pelo menos uma vez, uma semana, uma vez ao ano de viajar. Então, é por isso que eu sou muito fã do que eu vendo. Não existe rotina, eu não vendo algo que a pessoa pega, olha e leva. Eu vendo um sonho. Então, lá da nossa equipe, nós procuramos passar a melhor forma possível para que aquele passageiro tenha realmente aquele sonho realizado. Então, é muito bom. Legal. Paula, amamos conversar com você, né? As coisas que você fala pra gente sempre é muito valioso, né? Eu sou sua fã. Você sabe. É isso, né? Eu espero que você venha aqui outras vezes falar um pouco mais de como está o seu crescimento, como que está a sua presidência lá na CE, porque agora, né, nos novos anos aí pela frente, a Paula será a nova presidente da CE. Então a gente quer que ela traga aí também as novidades. Verdade, a próxima vez que você vier, eu quero que você conte também algumas histórias que você tem, porque você contou a sua história, mas você deve ter muita história para contar de que aconteceu em viagem, isso e aquilo. Na próxima vez eu quero que você traga também essas histórias pra gente. Muito obrigado por você ter vindo, compartilhado conosco a sua vida. Pode ter certeza que muita gente vai lucrar com esse seu depoimento. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. É muito bom, né, a gente falar da nossa vida, a gente relembrar, né, como foi toda essa trajetória e espero ter passado algo, né, para quem está nos assistindo. E Vanessa, eu sou sua fã também, viu? Porque, gente, tanto que ela vai ser a coordenadora geral do SEMEC. Do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, porque realmente você consegue passar para nós, sabe, todos esses ensinamentos, a sua experiência na sua área e conduzir. Eu vejo algumas reuniões, eu deixei para ela conduzir, fiquei ali quietinho, né? E conduziu muito bem, porque eu acho que é isso, sabe? Você conduzir, não é você dar ordens e faz isso. Lá na agência também, sabe? A gente tem muito aquela união. Então, você conduzir também um grupo de empresárias, que são todas no mesmo patamar ali, né? Então, realmente não é fácil. Eu vejo que você tem esse dom e também manejo. Muito obrigada, eu aprendi com as melhores, viu? Já sabendo ali, ó, você, Lorena, Cássia, todo mundo, já aprendi com vocês. Então, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do Mentes que Lucram, estratégias locais para resultados globais. Até mais!